Então, bom dia a todos. Inicialmente, damos as boas-vindas ao Dr. César Biarzi, que hoje vai compor aqui o Tribunal Pleno, em substituição da doutora Vanessa. E é uma grande satisfação, doutor César Biarzi, tê-los aqui conosco. Nós já conhecemos há longos anos, né? Desde 1992, e, portanto, é uma grande satisfação tê-los aqui nessa data, compartilhando nossos trabalhos. Inicialmente, então, eu submeto a apreciação dos eminentes colegas a ata da sessão plenária passada, o de número 8.539, se tem um adendo, alguma retificação a ser feita. Não havendo manifestação, dou-a por aprovada. Comunico que continuam adiados, em razão do pedido de vista, os processos de número 25.745, pautado sob número 2.2, e 31.472, pautado sob número 2.10. Isso é com sustentação oral. Esse aqui Só falar para a sustentação e o senhor abre aqui para ver, para anunciar o nome do processo. Tá. Anuncio então o julgamento do processo 50.749/2016, recurso eleitoral, pesquisa eleitoral, divulgação de pesquisa eleitoral fraudulenta, Rondonópolis, 45ª Zona Eleitoral, recorrente Edenício Avelino Santos, e recolhi coligação seguindo em frente com preferência de julgamento com sustentação oral. Aqui o Tempo de 10 minutos. 10 minutos. O doutor aqui, né? Que vai fazer? Não, o nome do advogado está aqui embaixo. Tá. O doutor Valmir Antônio de Moraes, que é representando, então, o recorrente Edenício Avelino Santos, que irá fazer a sustentação oral. A palavra com o relator. A palavra, então, com o relator, que é o doutor Ulisses Rabaneda dos Santos. Senhor presidente, eminentes pares, também quero cumprimentar o doutor César Biarzi pela presença que nos honra no pleno desse egrégio tribunal. Cumprimento o doutor advogado, a doutor procuradoria, os servidores. Senhor presidente, trata-se de recurso interposto por Edenício Avelino Santos contra a sentença proferida pelo juiz da 45ª Zona Eleitoral, que julgou procedente representação ajuizada pela coligação seguindo em frente por divulgação de pesquisa eleitoral supostamente fraudulenta, condenando ao pagamento de multa no valor de R$ 53.205, conforme parágrafo 3º do artigo 33 da Lei das Eleições. Nas razões de recurso, o recorrente alega que apenas replicou informações recebidas de outra pessoa e que a pesquisa foi divulgada em seu perfil do Facebook, cuja área é restrita a poucos contatos do seu círculo social. Sustenta ainda que, além de ter só compartilhado o material, acreditou na legalidade da pesquisa, por entender que todas as características que devem revesti-la encontravam-se presentes. Cita a jurisprudência sobre o assunto e requer, por derradeiro, seja afastado ou minorado o valor da condenação, dado seu inexpressivo potencial ofensivo. No parecer de folhas, a doutora Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento do recurso. Ao relatório. Acolho o parecer da doutora Procuradoria. Senhor presidente, senhores membros desse tribunal, cumprimento também o senhor juiz federal, senhor César, prazer tê-lo aqui. Quanto ao mérito desse processo, faço destacar
que é muito parecido com o que foi julgado em sessões atrás com relação à divulgação de propaganda irregular em rede social. Do parecer, cabe menção ao fato que é irrelevante a postagem impugnada ter sido divulgada apenas na rede social Facebook, seja porque não há como saber a efetiva quantidade de visualizações da postagem, pode ter sido compartilhada em diversos outros perfis e até mesmo outros meios de comunicação, seja porque os elementos constitutivos do ilícito eleitoral são objetivos, pouco importando o alcance, o tempo ou a intenção da divulgação da pesquisa, sem registro para sua caracterização. Também destaco que o próprio recorrente menciona que, de fato, achava, tinha conhecimento que a pesquisa não tinha registro na Justiça Eleitoral. Ele reconhece isso no seu recurso. Era o que tinha a destacar do parecer, ratifico nos demais pontos, pugnando, então, pelo desprovimento da resignação. Ratificado o parecer, a palavra com o doutor advogado pelo tempo de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, Pedro Sakamoto, desembargador Pedro Sakamoto, eminente representante do Ministério Público Eleitoral, doutora Cristina, desembargadora Nilza, doutor Ulisses Abanila, relator do recurso posto à mesa, doutor César Biasi, doutor Marcos Faleiro, doutor Ricardo Almeida, doutor Antônio Pereira Júnior, bom dia. Como bem relatado pelo ilustre colega, que hoje faz parte dessa corte, que muito honra essa corte, trata-se de uma representação para uma publicação de postagem no Facebook. A pesquisa, excelência, ela foi feito pedido de registro. Consta no site do TSE-TRE o pedido de registro 2772/2016. O problema é que ela não foi realizada. Portanto, quando o recorrente recebeu a postagem no seu Facebook, lá constavam todos os elementos necessários para atender à lei eleitoral. Tanto é que a juíza de piso, ao apreciar o pedido inicial, ela manifestou o seguinte, peço o vênio para reproduzir aqui. Ou seja, em caso à primeira vista, a pesquisa invectada foi devidamente registrada perante o TSE, nos moldes da legislação em vigor, e a sua respectiva divulgação constou as informações exigidas pela legislação, ao passo que trata-se de pesquisa aparentemente rígida, cuja divulgação não teria infringido a legislação eleitoral. Então, o recorrente, quando recebeu esse post na sua rede social, ele acreditou que aquela pesquisa seria verdadeira e compartilhou com seus amigos como cidadão e como eleitor do município de Rondonópolis. Posteriormente, na data de 18 de novembro de 2016, aportou aos autos um ofício da empresa Marca Instituto de Pesquisa e Opinião Limitada, dando a informação de que aquela pesquisa não havia sido realizada. Ora, 18 de novembro já tinha passado o pleito eleitoral. Então, a postagem que foi feita na rede social do recorrente foi sem dolo, não influenciou o pleito eleitoral naquele município, não tinha as características de verdadeiro post, apresentava os requisitos exigidos pela lei, de maneira que esta representação, excelência, ela tem que ser julgada improcedente e, ao contrário, dando provimento ao recurso do recorrente. Pede-se vênia ainda para transcrever, para ler aqui nesta corte, parte do trecho do representante do Ministério Público Eleitoral que oficiou nos autos no juízo de piso. Levando-se em consideração que a vedação à publicação de pesquisa de opinião pública relativa às eleições, sem registro na Justiça Eleitoral, visa obstar que o eleitorado seja influenciado, bem como que, em caso, o representado usou de tais dados apenas para expor seu posicionamento político e atingiu tão somente os adeptos à sua rede social. Não vislumbra-se que a referida pesquisa tem o condão de influir ou intervir na opinião pública. Portanto, excelência, quando foi feita a postagem, o compartilhamento, o recorrente tinha a impressão de que a pesquisa seria verdadeira. Desta forma, não tem como ele ter infringido
o artigo 33, parágrafo 3º da Lei Eleitoral 9.504/97, o artigo 17 da Resolução do TSE 23.453 de 2015. Além disso, nesta Corte foi julgado um processo semelhante, cujo relator foi o eminente desembargador Luiz Ferreira, onde o acórdão 26036, que peço vênia para ler aqui a ementa. Recurso eleitoral, representação, pesquisa eleitoral, divulgação sem prévio registro, WhatsApp, multa aplicada, reconhecimento da natureza restrita ao aplicativo, mero compartilhamento, não caracterização de infração eleitoral, precedente das cortes eleitorais, liberdade de expressão, provimento do recurso, sentença reformada. Só tem uma diferença, a pesquisa foi feito o pedido de registro, só que ela não foi realizada. Dessa forma, excelência, o recorrente, por seu advogado, pugna pelo provimento do recurso para afastar a multa aplicada. É o que você requer. A palavra retorna ao doutor relator para o voto. Senhor presidente, eminentes pares, quero cumprimentar o doutor advogado e agradecê-lo pela explanação. Sempre a sustentação oral contribui com os julgamentos colegiados. Eu inicio, senhor presidente, dizendo que, desde logo, eu estou anotando que o compartilhamento pelo recorrente no seu perfil do Facebook do material que motivou a representação, reproduzido às folhas 9/13, afigura-se incontroverso. A autoria da divulgação restou plenamente comprovada. Outro fato que restou evidenciado e não foi refutado pelo recorrente é que a pesquisa sequer foi realizada, conforme demonstra a informação prestada pelo Instituto Mark, as folhas 42 e 43, afigurando-se seu conteúdo, portanto, não só irregular, porque... Liberado. Outro fato que restou evidenciado e não foi refutado pelo recorrente é que a pesquisa sequer foi realizada, conforme demonstra a informação prestada pelo Instituto Mark, afigurando-se seu conteúdo, portanto, não só irregular, porque não obedeceu às diretrizes do artigo 33 do diploma eleitoral, como também fraudulento. A conduta, então, descrita na representação encontra perfeita sintonia com a proibição da norma eleitoral e sujeita seu infrator à multa, nos termos do dispositivo em destaque. Estou citando o artigo 33, parágrafo 1º e 3º, de todos conhecido, e continuo. Se a divulgação de pesquisa em desacordo com a norma, tal qual aquelas cujo registro na Justiça Eleitoral não fora realizado, basta para a imposição de sanção aos infratores, no caso concreto, há maior razão para incidência da multa. Isso porque, conforme afirmado acima, a suposta pesquisa divulgada pelo recorrente nunca foi realizada pelo Instituto Mark, apesar de ter sido registrada na Justiça Eleitoral. Em outras palavras, montaram uma pesquisa fraudulenta e, para dar ar de legalidade, incluíram na mesma o número de uma pesquisa registrada na Justiça Eleitoral que não foi realizada. A infração, nesse contexto, se revela ainda mais grave. Quanto à alegação defensiva de que houve por parte do recorrente mero compartilhamento da pesquisa, acreditando na sua regularidade, reafirmo o voto vista que proferi no RE 26635/2016, verbos. E na oportunidade desse voto vista, desse recurso eleitoral em que trouxe ao pleno, na oportunidade, eu pedi vista desses autos, daqueles, na verdade, exatamente por conta do precedente citado na tribuna, do desembargador Luiz Ferreira. Então, tem um precedente dessa corte, de relatoria do desembargador Luiz, afastando a aplicação da multa no caso de WhatsApp. E como foi um precedente que, à época, eu pude perceber que foi proferido quando eu já ocupava o tribunal, naquela oportunidade eu pedi vista até para que eu pudesse verificar qual foi o posicionamento tomado naquela oportunidade. E percebi que, naquele caso, relatado pelo desembargador Luiz, eu havia me dado por suspeito. Então, eu fiz uma análise por ocasião do voto vista e eu disse o seguinte, o que eu estou reafirmando agora. Analisando, pois, o tema, verifico que o TSE tem hoje, aspas, né? Tem hoje jurisprudência dominante no sentido de que, aspas, a divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro na Justiça Eleitoral em grupo de WhatsApp configura o ilícito previsto no artigo 33, parágrafo 3º da Lei das Eleições. Citei o precedente do TSE. Entendimento que, no caso, foi sufragado pelo relator.
E continuei naquela oportunidade dizendo o seguinte: contudo, registro que esta aplicação não deve ser automática. Isto porque existem casos, excepcionalmente em grupos de WhatsApp, e aqui se aplica sim ao Facebook, que pessoas da mais absoluta boa-fé compartilham pesquisas postadas por outras acreditando em sua regularidade, quando em verdade estão sendo levadas a erro. No campo fértil da internet, eu dizia naquela oportunidade, isso é corriqueiro. Nesses casos, me parece que o criador da postagem cometeria o ilícito eleitoral. No entanto, aquele que compartilhasse de boa fé não haveria de ser penalizado, pois faltaria em sua conduta o necessário dolo, requisito que entendo imprescindível a configuração do ilícito em apreço. Do contrário, continuava eu, até mesmo as pesquisas devidamente registradas não seriam compartilhadas em legítimo exercício da liberdade de expressão, pois as pessoas partiriam da premissa da desonestidade das informações e ficariam com o absurdo receio de serem sancionadas, caso no futuro se verificasse que aquilo que estava a compartilhar era fraudulento. E aqui fiz algumas outras considerações, vou poupar Vossas Excelências da leitura e continuo. Conforme afirmei no precedente citado, se é certo, na minha compreensão, que o compartilhamento de boa-fé afasta o ilícito, não menos correto é que o autor do compartilhamento deve provar que recebeu o conteúdo de terceiros e, acreditando na regularidade, replicou as informações. Até prova em contrário, quem divulgou a pesquisa se considera o autor do material ilegal, já que, demonstrado o fato constitutivo, os eventos modificativos, impeditivos e ou extintivos são ônus probatórios do representado. Ademais, importa dizer que os autos revelaram que o recorrente demonstrava abertamente seu total apoio ao então candidato Rogério Salles, o único beneficiado com tal pesquisa, apresentando-o em posição crescente da intenção de votos no município de Rondonópolis, enquanto os demais concorrentes em evidente queda na corrida eleitoral. Resta, assim, caracterizado o elemento objetivo e subjetivo do ilícito, substancialmente agravados pela inexistência material da pesquisa, comprovadamente fraudulenta. Então, eu digo que a tese sustentada pelo recorrente, ela, do ponto de vista abstrato, ela é correta na minha compreensão. Se você simplesmente compartilha e as informações podem te levar a erro, acredito que é suficiente se afastar o ilícito. No entanto, esse ônus probatório é do representado. Mostrar que recebeu e que recebeu compartilhou, o que não aconteceu. Na minha compreensão, aqui o que tem é ele fazendo compartilhamento, então não há como não considerar que ele foi o autor da irregularidade. Por fim, sob pena de esvaziar o conteúdo normativo, é impossível reduzir a multa abaixo do mínimo legal, afastando-se, desta forma, a alegação do recorrente de que o juiz singular não avaliou a razoabilidade e proporcionalidade como critério de sua aplicação. E aqui eu estou citando precedente, a razoabilidade e a proporcionalidade tem que ficar entre o mínimo e o máximo previsto na lei, não podendo a multa ficar abaixo do mínimo legal previsto. Com essas considerações, senhor presidente, eu nego o provimento ao recurso. É como voto. Colho, então, o voto do doutor Ricardo Gomes de Almeida. Senhor presidente, eu também quero aqui cumprimentar o doutor César Bearce, dar-lhes boas-vindas. É o retorno a essa corte, né, doutor César? E, senhor presidente, eu indagaria o relator, tem algum outro elemento no processo em relação à prova da postagem, do compartilhamento, que possa chegar à conclusão de que ele compartilhou e não foi... Porque a questão é saber quem foi, então, portanto, o que originou essa mensagem, né? Esse compartilhamento, né? Processo comprova que ele divulgou na página do Facebook dele a pesquisa. Ele alega que compartilhou, recebeu de boa fé e compartilhou. Só que no processo não tem nada que demonstre isso. Não tem nenhum início de prova, um indício nesse sentido. Nem na postagem dele ele sugere isso. Recebi, compartilhei, olha a pesquisa que está rodando. Nada. É uma postagem que parte do Facebook dele e não encontrei nenhuma demonstração nesse sentido. Ele teria que, portanto, comprovar um fator modificativo da situação, né? Eu entendo que sim. Para ser ônus da prova dele. Eu entendo, né? que sim. Senhor presidente, eu acompanho o eminente relator. Doutor César Bearce.
O senhor está sem microfone, doutor. A teleologia dessa norma nos leva a separar um infrator justamente uma pessoa qualquer, comum, um de nós que conheceu de um dado em qualquer lugar, num jornal, na própria internet e replicou. Me parece que é um tanto fundamental para chegar a essa diferenciação, saber quem é essa pessoa, porque isso nos revela. Era um correligionário do partido político, era um cabo eleitoral, era uma pessoa engajada na política, aí a toda obviedade ela fez aquilo de propósito. Já se essa pessoa é um ilustre desconhecido, não se envolve na política, não fazia parte daquele, não é parte daquele partido, nunca trabalhou com esse político, e aí simplesmente do nada resolveu cometer o desatino de publicar na internet algo que ela viu talvez na própria internet, aí já a punição fica exagerada, né? Se eu não entendi errado, são 50 mil reais de multa, porque uma pessoa, às vezes, no completo desatino, publicou algo que não deveria. Outro ponto, assim, que também gostaria de mais esclarecimento, é que a leitura me faz crer que é uma pesquisa inteiramente falsa, é isso? Ela nunca sequer existiu, só foi registrada, e aí ela não disse de onde surgiu nada dos dados? Que Vossa Excelência traz, eu também me preocupei em buscar esses dados no processo e eu pude identificar, se não há prova de como ele participa, se é que participava, não há prova de que ele participava da campanha, mas eu pude identificar, isso eu extraí dos autos e destaquei no meu voto, que havia sim por parte dele condutas de apoiar o candidato que foi beneficiado naquela pesquisa, né? Essa forma, se ele efetivamente participou da campanha ou não, se ele era cabo eleitoral, corregedor, isso aí realmente não pude extrair da prova dos autos. No entanto, como só dito... a parte do Avaneira. Na página do Facebook dele, na foto dele tá hashtag apoio45. Acabei de olhar nos autos lá. Tá bem, tá aí, ele tá tinha estampado embaixo da foto dele. Tinha uma simpatia pelo candidato que foi beneficiado pela pesquisa. Aí, tá na página do Facebook dele, embaixo da foto, hashtag voto no apoio45. É um cabo eleitoral informal. Aparentemente só a título de contribuição aí para... O doutor tá com os autos ali, mas pode ficar à vontade. Até destaquei que importa dizer que os autos revelaram que o recorrente demonstra abertamente em seu total apoio ao então candidato Rogério Salles, apresentando em posição crescente da intenção de votos. Então, esse é o primeiro dúvida de Vossa Excelência. A segunda se relacionava à falsidade. A pesquisa ela foi publicada, né? Ela tinha um número de registro, e aí foi consultado o Instituto Mark, que é o instituto que teria feito a pesquisa, e o Instituto respondeu dizendo, olha, nós realmente fizemos um registro na Justiça Eleitoral para fazer a pesquisa, mas nós não fizemos a pesquisa. Então, por isso que eu destaquei que a conduta aqui me pareceu ainda mais grave, porque tiveram o trabalho de pegar uma pesquisa registrada na Justiça Eleitoral, que não foi feita, para dar ar de legalidade àqueles dados que estavam compondo aquela pesquisa. Nem na defesa do processo essa pessoa nos trouxe origem? Nem sequer por alegação, eu tirei de uma página do Facebook, não tirei de um jornal, nada? Falou que replicou, que foi de boa fé, mas não falou de replicou de onde? Não. Entendo. Bom, Vossa Excelência já esclareceu plenamente minhas dúvidas. A dúvida, eu considero muito importante separar o valor constitucional, manifestação do pensamento, é sagrado no nosso sistema. Uma pessoa compartilhar ideias, concordando ou não com essas ideias, deve ser sempre preservado. A lei eleitoral não tem essa intenção de impedir o compartilhamento de ideias, mas ela tem a intenção de que não haja um abuso nesse compartilhamento de ideias de uma pessoa sendo um correligionário, um cabo eleitoral, publicando coisas falsas para induzir a população, porque aí você interfere em outro valor constitucional, que é a soberania do voto, a lisura das eleições, né? Com esses esclarecimentos dá para ver que a pessoa, apesar de se defender dizendo que só replicou, não diz de onde replicou. Atuou como um cabo eleitoral informal e ainda por cima a pesquisa inteiramente falsa, realmente não tem como fugir de uma condenação nesse caso. Acompanho Vossa Excelência. Perfeito. Doutor Antônio Veloso Peleja. Essa questão da
da boa-fé é uma questão bem difícil, né? Essa inversão desse encargo. Falou em fatos modificativos, né? Ele teria o ônus da contraprova ali, mas como ele alegou essa questão da boa-fé, assim, é a questão difícil de prova, mas o Dr. Marcos pontuou ali, questão eu apoio, né? Então, me parece também, é difícil, principalmente essas condutas, se elas se disseminarem, vai ficar bem difícil controlar as eleições, né? Sob esses argumentos. Então, eu acompanho o voto do relator. A boa-fé que eu tenho sustentado nesse plenário é que ela se presume. Nós não podemos partir da premissa da má-fé, né? Eu, em vários votos, eu já disse isso aqui, né? E até quando eu falo em fazer uma contraprova, seria de que ele compartilhou. Eu acho que não haveria necessidade até de falar que compartilhou de boa fé ou não. Caberia ao representante mostrar que se houve o compartilhamento, ele ainda assim foi de má fé. Que a boa fé, ela se presume como dito. Então, o que eu acho que é importante é ele demonstrasse minimamente, falou, olha, eu recebi de fulano, tá aqui o print, eu puxei desse e joguei na minha, isso não existe. Entendeu? Essa prova que eu entendo que ela é imprescindível, não prova da boa-fé. Não, mas pois é, mas assim, a boa-fé se presume. A boa-fé se presume, então. Sim, mas eu estou tirando que ele foi o autor Estou concluindo que ele é o autor da conduta. Ah, entendi. Entendeu? Sim, certo. Essa tese de replicar, ela não foi comprovada. Me permitam dentro do que você nos falou, eu estava com uma certa dúvida, porque, na verdade, é um compartilhamento, mas você pode compartilhar algo que se originou de você, de si próprio, ou seja, o fato de ter sido um compartilhamento não quer dizer que veio de outro, né? Isso talvez até... Vamos dizer que tecnicamente nós podemos dizer assim, você é o autor da postagem, você pode compartilhar ela. Começou... E o Facebook, quem tem a oportunidade de utilizá-lo, você tem a figura do compartilhamento e quando você compartilha, ele aparece de quem você está compartilhando. Então, por exemplo, se eu faço uma postagem e a pessoa acha interessante, ela vai lá e compartilha. Quando vai para a página dela, né, vai aparecer o meu nome. Como a postagem original foi minha e ela estava replicando aquela minha ideia. Entendeu? A partir do instante que simplesmente consta como uma postagem, ele foi o autor da conduta, a não ser que tenha uma prova em outro sentido, que não ocorreu. Isso mesmo. Pois não. Tá, desembargadora Nisa. Acompanho o relator. Doutor Marcos Faleiros. Eu tomei a liberdade, senhor presidente, obrigado pela palavra, de até consultar os autos, porque eu participei dessa sessão da jurisprudência citada, eu também fiz alguns votos no sentido de preservar a liberdade de expressão, como nosso colega Dr. Bearzi bem ressaltou, só que, como dito nesse caso concreto, em especial, existe lá abaixo da foto #apoio45, no segmento A, essa pesquisa constante lá, é uma pesquisa falsa, é uma pesquisa eleitoral com aparência de uma pesquisa eleitoral, não é um comentário, porque eu já vi vários julgados aqui de pessoas comentando que alguém está na frente, fulano está atrás. É um gráfico atribuindo a um instituto específico de pesquisa, entendeu? E não há indícios de que foi compartilhado aquilo ali, sim, que ele próprio postou aquela situação daquele documento, e isso aí é o que eles chamam de fake news, e há um reflexo pernicioso aí no resultado, obviamente, das eleições, apesar do candidato, acho que, salvo engano, ele perdeu, derrotado nas eleições, né? De toda sorte, houve aqui a infração eleitoral, de forma que, nesse caso específico, eu acompanho o voto do relator, senhor presidente. Pois não. Então, anuncio o resultado do julgamento. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso, nos termos de voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. Adiamento. Obrigado, doutor. Do pedido de vista do Sim. Dr.
vogal que não quer votar, não vai votar agora. Ah, sim. Então, eu anuncio também o adiamento do julgamento pautado sobre 2.1, processo 46.050/2016, certo, de relatoria do Dr. Antônio Veloso Pereja, em decorrência do Dr. Marcos Faleiro, que pediu, desculpe, o Dr. Ricardo Gomes de Almeida, que pediu vista e pede, então, o adiamento para a próxima sessão. Anuncio, então, o julgamento do processo 2.3, de número 1949/2015, representação, doação de recursos acima do limite, pessoa jurídica, 39ª Zona Eleitoral, Cuiabá, eleições de 2014, recorrente Arine e Arine Advogados Associados e recorrido do Ministério Público Eleitoral, de relatoria do Dr. Ulisses Rabaneiro dos Santos, que está com a palavra. Senhor presidente, cuida-se de recurso interposto por Arine e Arine Advogados Associados em face da respeitável sentença proferida pelo juiz da 39ª Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedente representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, condenando a multa no valor de R$ 160 mil por doação de campanha em patamar acima do limite legal, em virtude do descumprimento do disposto no parágrafo 1º do artigo 81 da Lei das Eleições. Em razões recursais, o recorrente alega que, com a revogação do artigo 81 da Lei das Eleições, não há suporte jurídico necessário ao enquadramento da conduta praticada como infração e a aplicação de multa sancionatória. Assevera ainda que não há nos autos documentos capazes de comprovar que a suposta doação alegada tenha efetivamente se materializado, bem como de que a quantia tida como doada tenha extrapolado o limite legal, devido à falta de declaração fiscal do exercício 2013. Em contrarrazões, alega o recorrido que a revogação dos artigos citados anteriormente não atinge os fatos pretéritos à sua vigência. Afirma que, no caso, prevalece o princípio tempus reti actum, aplicando-se a norma vigente à época dos fatos. Ademais, aduz que o valor doado, R$ 32 mil, foi apresentado em planilha da Secretaria da Receita Federal do Brasil à Procuradoria-Geral Eleitoral, dotados de presunção de veracidade, de modo que, a quem interessar demonstrar o contrário, recai o ônus da prova. A doutora Procuradoria-Geral Eleitoral, em sua manifestação, opina pelo desprovimento do recurso ao relatório. Então, colho o parecer da doutora Procuradoria. Senhor presidente, senhores membros, vou fazer aqui um resumo, em virtude de problemas técnicos, não foi possível juntar o parecer no pleno. Então, vou tentar ser sucinta, mas há alguns pontos que eu preciso destacar. Inicialmente, é preciso lembrar que, muito antes da aplicação da Lei 13.165, a mini-reforma, o Supremo já havia declarado a inconstitucionalidade do artigo 81, caput, parágrafo 1º da Lei das Eleições, nos autos da ADI 4650, o que leva a crer que, ao revogar o referido dispositivo, o Legislativo apenas tratou de positivar uma decisão do Poder Judiciário, notadamente diante das palavras ditas pelo ministro Luiz Fux, que faço acrescentar aqui no parecer, quando ele diz que o STF reconheceu a invalidade de doação de pessoa jurídica para a campanha eleitoral. Então, qualquer iniciativa que viole essa decisão é considerada um atentado à dignidade da jurisdição. A lei vai ter o mesmo destino que teve esta. Ressalto que a doação por pessoas jurídicas a campanhas eleitorais, antes de refletir eventuais preferências políticas, denota um agir estratégico destes grandes doadores, no afã de estreitar suas relações com o poder público, impactos muitas vezes desprovidos de espírito republicano. Na ocasião do julgamento da Lei 4650, o STF não modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Consequentemente, os efeitos dessa decisão somente serão aplicados a partir das eleições de 2016. Do mesmo modo, não consta na Lei 13.165, de 2015, nenhuma diretriz acerca da aplicação retroativa do artigo 15 ou de qualquer outro dispositivo de direito material nela previsto. E nem poderia ser diferente sob pena de violação chapada aos postulados da isonomia e do tempus regi actum.
De fato, ao tempo da prática do ilícito imputado na petição inicial e do ajuizamento da demanda, o famigerado artigo 81 das leis das eleições estava em pleno vigor e foi aplicado aos outros demais candidatos. Muitas representações foram julgadas e os demandados condenados por sentença transitada em julgado com fundamento no dispositivo revogado. Portanto, não se mostra razoável que situações idênticas ganhem coloridos diversos a depender da data em que prolatada a decisão judicial, se antes ou depois da revogação da norma. Especialmente porque aqui não se trata de retroatividade de lei penal, e destaco esse ponto, mas sim da verificação de conduta irregular ao tempo em que foi praticada e cuja sanção encontra-se na esfera civil, qual seja a aplicação de multa de natureza civil. E justamente por se evitar tratamentos diferenciados, é que a Constituição traz em seu artigo 16 o princípio da anualidade de conhecimento de todos. Ora, nas eleições de 2014, era perfeitamente lícita a doação de recursos financeiros e estimados por parte de pessoas jurídicas. A restrição era quanto ao volume. Para se evitar o abuso do poder econômico, a legislação impôs um limite equivalente a 2% do faturamento bruto auferido no ano anterior. Não se trata, portanto, senhores, de retroatividade para conferir uma benesse ao candidato, visto que não se trata de lei nova, que é mais flexível. A permeabilidade do poder econômico nas eleições é afastada e, justamente nesse sentido, é que se impõe uma norma mais restritiva para afastar essa cooptação do poder político pelo poder econômico. A alteração implementada pela mini-reforma eleitoral visa exatamente ser mais rígida nesse tema e a conduta discutida é, repiso, uma afronta à lei anterior que já impunha um teto de doações como forma de limitar essa permeabilidade do poder econômico no pleito eleitoral. Assim, a mens legis, o espírito da lei, a finalidade da lei, caminha no mesmo sentido da lei anterior. A reforma vem no mesmo sentido da mens legis anterior. Evitar que a maior ou menor captação de doações de pessoas jurídicas determine quem irá vencer as eleições. Citamos um trecho no parecer do doutor procurador André de Carvalho Ramos, que faço destacar. Essa retroatividade defendida pelo recorrente ofenderia a igualdade porque a retroatividade não é benigna para todos os participantes da campanha eleitoral, que é uma competição, não podendo a retroatividade ser discriminatória e privilegiar justamente os ofensores da norma. No parecer, trouxemos vários precedentes de TREs de São Paulo, de Minas Gerais, de Santa Catarina, do Paraná, mas destaco o precedente do TSE, que diz claramente que tem-se a impossibilidade de uma nova legislação retroagir para modificar as regras de uma disputa eleitoral finda, como a questão que envolve doação para a campanha, pois, além de ocasionar uma grave violação à ideia de igualdade de chances, possibilitaria a eventual manipulação de regras em benefício de candidatos ou agremiações partidárias, um verdadeiro casuísmo. Durante todo o tramitar processual na instância de piso, a parte recorrente não impugnou em nenhum momento a imputação de doação de recursos financeiros no importe de R$ 32 mil. Essa doação efetuada no pleito de 2014 pela recorrente é de conhecimento público, pois disponível no sítio eletrônico do TSE e declarada na prestação de contas do candidato beneficiado. Tal declaração, importa destacar, possui presunção relativa de veracidade, uma vez que a própria Justiça Eleitoral é quem informa a Secretaria de Receita Federal as informações sobre doações. No que toca à caracterização do ilícito, necessário rememorar, em primeiro, que o recorrente não apresentou declaração de imposto de renda referente ao ano calendário de 2013, conforme o documento de folhas 20, o que permite presumir que ela não teve faturamento algum. Consequentemente, não poderia ela, a recorrente, doar recursos financeiros no escrutínio de 2014, já que o faturamento bruto é a base de cálculo para fixar o teto de 2%. Bom, nesse sentido, concluo, então, que o Ministério Público Eleitoral opina pelo desprovimento do apelo e informa que extrairá cópia dos autos para encaminhamento à Receita Federal e à Polícia Federal para aferição da prática de sonegação de tributos por parte da pessoa jurídica, já que a tese defensiva é que a doação seria rígida, implicando necessariamente na constatação de que a empresa tinha faturamento, o que não é compatível com a ausência de declaração nesse sentido junto ao fisco. Então,
afirmativo de parecer, a palavra retorna ao doutor relator. Senhor presidente, no presente caso, a empresa recorrente Arine e Arine Advogados Associados pretende ver reformada a decisão proferida pelo juiz da 39ª Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedente a representação e a condenou ao pagamento de multa no valor de R$160 mil. A infração imputada encontrava-se prevista no artigo 81, parágrafo 1º e 2º da Lei das Eleições, revogado pela mini-reforma eleitoral, Lei 13.165/2015, que assim dispunha. Eu estou transcrevendo o artigo 81, pouparei Vossa Excelência da leitura. Importante salientar que, não obstante a expressa revogação, aplica-se ao caso o princípio tempus regi actum, ou seja, as doações relativas a eleições pretéritas devem ser analisadas à luz da norma então vigente. Este tribunal enfrentou a questão pela primeira vez no julgamento do recurso eleitoral número 44.790, na sessão plenária de 14/10/2015, concluindo à unanimidade, pela aplicação integral do artigo 81 da Lei das Eleições, as representações em curso. Vou citar só o trecho da premissa menor deste precedente desta Corte, aspas. Não obstante a expressa revogação do artigo 81 pela chamada mini-reforma eleitoral, Lei 13.165/2015, pelo princípio tempus regi actum, as prestações de contas de campanha relativas a eleições pretéritas devem ser analisadas à luz da normatização de regência do pleito a que se referem, fecho aspas. E continua, ademais, registro que a tese de aplicação ao caso concreto da revogação do artigo 81 da Lei das Eleições é prejudicial ao próprio recorrente. Isto porque a vigência do referido artigo de lei autorizava doações de pessoas jurídicas até certo limite, sendo que agora, com a revogação do dispositivo, empresas passaram a ser fonte de receita vedada em campanhas políticas. Dito de outro modo, aplicado retroativamente à revogação legal, o que diz apenas para debater, todas as doações realizadas por pessoas jurídicas, mesmo aquelas dentro do limite então estabelecido, passariam a ser ilícitas, o que revela que defender esta tese, ao contrário do que faz crer o recorrente, não milita em seu favor. Pois bem, analisando o revogado artigo da 81 da Lei das Eleições, aplicável ao caso, identifica os seguintes requisitos para a aplicação da multa. A. Demonstração da doação ou contribuição a candidatos, partidos políticos e comitês financeiros. B. Que a quantia doada tenha excedido a 2% do faturamento bruto do ano anterior. Conforme consta dos autos, a alegação é de que a empresa recorrente teria doado a quantia de R$32 mil nas eleições de 2014, valor que excederia o limite permitido, já que, através das informações obtidas com a quebra do sigilo fiscal, esta não teria tido faturamento bruto no ano anterior. Em razões recursais, o recorrente alega que não há nos autos documento capaz de comprovar que a suposta doação irregular tenha efetivamente se materializado. E aqui, eminentes pares, eu estou dando razão ao recorrente, estou justificando por quê. Analisando o conteúdo probatório, constato que o fato constitutivo do direito à aplicação da multa não se comprovou. O Ministério Público Eleitoral alegou que o recorrente doou para a campanha eleitoral em 2014 o valor de R$32 mil. Contudo, não se desincumbiu do ônus de comprovar tal fato. Se preocupou o Ministério Público em produzir provas no sentido de que a empresa não teve, no ano anterior, faturamento bruto, o que lhe impediria de doar qualquer valor. Este fato, sim, foi comprovado pela quebra de sigilo fiscal. Então, está provado que a empresa, em 2013, não teve faturamento. Isso está provado nos autos. O que eu estou dizendo que não tem prova nos autos é que ele doou R$32 mil e estou justificando. Como dito, a suposta doação não foi provada, não se sabendo quando feita e a qual candidato a recebeu. O que consta dos autos, juntado com a inicial pelo Ministério Público, é um documento sem qualquer timbre, sem assinatura, sem qualquer valor probatório, com um escrito dizendo Arine e Arine Advogados Associados, R$32 mil. Documento esse que eu juntei no pleno para Vossas Excelências terem acesso. Este é o documento trazido com a representação, com o objetivo de demonstrar a doação. E continuo, não bastava o Ministério Público Eleitoral, data vênia, alegar que houve a doação. Deveria, mais do que isso, comprovar. Não prospera a alegação posta em contra-razões no sentido de que o valor doado foi apresentado em planilha da Secretaria da Receita Federal do Brasil à Procuradoria Regional Eleitoral,
o que lhe daria a presunção de veracidade. Primeiro, porque essa prova também não foi feita. Não há nos autos qualquer demonstração de que, de fato, a Receita Federal tenha enviado à Procuradoria Regional Eleitoral a suposta planilha. Segundo, que inexiste previsão legal para a inversão do ônus da prova no caso em análise, o que, se ocorresse, redundaria na submissão do recorrente à desconfortável missão de produzir a chamada prova negativa ou prova diabólica. Como provar que alguém não fez uma doação? Isso me parece impossível. O Ministério Público de Primeiro Grau sugere, em contrarrazões, que, como há uma presunção de veracidade das alegações, caberia ao representado comprovar o contrário. É impossível. Como que ele vai provar que ele não doou? O ônus da prova é do representante. A respeito da produção da prova, dispõe o novo CPC. Aí estou citando o novo CPC, o artigo 373. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. E continuo. A propósito, e o novo CPC trouxe uma situação bem interessante no parágrafo 1º, que eu vou fazer questão de ler a Vossa Excelência, até porque eu estou fazendo um comentário em seguida. Artigo 373, parágrafo 1º, logo após o inciso dispor quanto à distribuição do ônus da prova, diz: nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. E aqui eu continuo. A propósito, ainda que fosse o caso de redirecionamento do ônus probatório, o que se diz apenas para debater, na forma do parágrafo 1º do artigo em comento, não estaria o Ministério Público isento da obrigatoriedade de apresentar elementos idôneos quanto ao fato constitutivo do direito à aplicação da multa. Humberto Teodoro Júnior, sobre o ponto, aduz, aspas, a parte que suporta o redirecionamento não fica encarregada de provar o fato constitutivo do direito adversário. Sua missão é de esclarecer o fato controvertido apontado pelo juiz, o qual já deve achar-se parcial ou indiciariamente demonstrado nos autos, de modo que a diligência ordenada tanto pode confirmar a tese de um como de outro dos litigantes. Mas, se o novo encarregado do ônus da prova não desempenhar a contento a tarefa esclarecedora, sairá vitorioso aquele que foi aliviado pelo juiz da prova completa do fato controvertido. Estou citando a fonte. Destaco por oportuno que o TSE tem se pronunciado de forma pacífica no sentido de que, em casos como o presente, o ônus de provar a doação em excesso é do autor. Exatamente por isso, quando o julgamento do agravo em RESP 2108 Rio de Janeiro, de relatoria do eminente ministro Henrique Neves, aquela Corte Superior assentou que, aspas, é ônus do representante comprovar que a doação extrapolou o limite legal, fecho aspas. Por fim, a título de dispensável obter dictum, registro que em informal consulta que fiz ao SPCE 2014, não encontrei o recorrente como doador de campanha, aspecto de relevo frente ao caso concreto. Todavia, ainda que tivesse encontrado, sorte diversa no recurso, pois o ônus probatório, como afirmado, é da parte, não do julgador.